A gente vai ter uma conversa agora com o ator e produtor cultural Paulo Roberto Coimbra, mais conhecido pelo seu nome artístico Beto Coimbra. É importante dizer também que é uma entrevista incentivada pelo município de Itaboraí, através da Lei Aldir Blanc. Essa lei surgiu com a intenção de favorecer e fomentar manifestações artísticas. Em outros municípios, essa lei pedia para que os artistas falassem sobre a sua profissão. E aí a gente decidiu fazer o mesmo nessa conversa. A gente vai conversar sobre o seu primeiro espetáculo, afinal foram mais de 30 anos. 45. Agora em 22 vai fazer 45. Em 22 faz 45 anos. E aí a gente precisava escolher um espetáculo que a gente pudesse focar. Então, fala pra gente por que você escolheu a história de Lenços e Ventos. Fala pra gente como foi criar essa história, em qual contexto, porque o contexto parece que também era importante. Então, fala pra gente sobre a história de Lenços e Ventos. Bom, vamos lá. Vamos voltar lá para os anos, o começo dos anos 70. Tá? Muitos artistas de teatro, quando perguntados sobre qual o espetáculo mais importante, prontamente respondem que é o último espetáculo que estão fazendo, é esse que eu estou fazendo agora. Eu, pelo contrário, a minha grande alegria na minha vida foi ter feito este, que foi o primeiro, junto a Ilo Krugli, né? E junto a Kaique Boticai, que posteriormente foi convidado a fazer o trio de criação, de elaboração do texto, da música, de tudo. Era um teatro muito sem grana, né? Não tínhamos grana, nem eu, nem Ilo, nem Kaique, grana para bancar um teatro do jeito que se bancava. Recebiam patrocínio e tudo. Nós não tínhamos nada disso. Começamos zero. E nos encontrávamos, não tínhamos nem espaço de ensaio. Começamos a nos encontrar, havia muito medo. Existia um medo na gente, porque vocês sabem, no começo dos anos 70, o que rolava, né? Rolava uma ditadura militar, né? E não se podia fazer aglomerações. Agora você imagina, aglomeração naquele tempo era uma coisa. Hoje é por causa da pandemia. Mas antes a gente não podia se aglomerar porque havia o perigo para eles de que estávamos criando uma rebelião. Não era nada disso, apenas uma peça de teatro infantil, a qual transformou, por isso que para mim é muito importante, a linguagem do teatro infantil. Eu digo infantil porque, sabe, é um espetáculo que já naquela época, os adultos, eles ficavam assim, perplexos com a simplicidade, a veracidade, a sinceridade com que contávamos essa história. Porque, na minha opinião, tinha dois lados. O lado, porque tinha um lado que era um conto de fadas, que pegava as crianças, não é? E pegava as crianças pelo pé. E as crianças não conseguiam falar, porque criança é muito sincera. Criança, quando não está interessando, ela sai correndo pelo teatro, começa a falar, sobe no palco, mas ali não. Havia um respeito sagrado pelo que nós estávamos contando. Era uma contação de história que estava acontecendo ali para eles e era uma linguagem muito próxima, isso é que foi incrível, muito próxima da brincadeira da criança, que pega um sapato e vira
foguete, que pega uma coisa. Então, nós seguimos essa linha de proximidade com a criança. E acabamos não só pegando a criança, como o jovem e como o adulto. O adulto se emocionava, tinha gente que chegava às lágrimas com a história, porque eu disse que haviam dois lados e havia uma outra leitura do espetáculo, que no decorrer do espetáculo você vai percebendo. A gente discutia tudo ali. A morte, né? A execução em praça pública, como o ser humano tanto viu durante toda a sua passagem por aqui, né? Então a história é muito simples. São os lenços. A história se passa num quintal. É muito simples, no quintal da nossa infância, né? Aonde haviam cacarecos, uma bacia velha, uma leiteira toda furada, um pneu careca, um guarda-chuva velho, e a gente perguntava: será que isso serve para fazer teatro? Será que isso serve para fazer teatro? Então, durante o decorrer da peça, nós dávamos vida a esses cacarecos e fazíamos o público acreditar que aquilo era verdade, a pura verdade. O papel, né? Em um determinado momento é criado um personagem, porque a Azulzinha é sequestrada pelo Rei Metal Mal. Soldados do Rei Metal Mal vêm e sequestram a Azulzinha. Doce era um lenço menor que os outros, azul da cor do céu, e era emocionante. Justamente o rei manda prender, manda levar para o castelo a Azulzinha. Então, mais uma vez a perplexidade entre nós. Por quê? Por quê? Então, é criado um novo personagem. Vamos criar um novo personagem? Fazer que nem no cinema, que nem no teatro. É momento de criar um novo personagem. Vamos criar um novo personagem. Então, é criado o personagem Papel, que não nada mais era do que uma folha de jornal, que o hilo segurava e eu pintava os olhos e a boca. E só apenas um comentário: o jornal, naquela época não havia celulares, não havia celular. Então o jornal, ele era o meio de comunicação mais importante que tinha, e era o meio de comunicação mais censurado nesse país. Então era um ato de coragem nosso também fazer o herói. Era o herói que estávamos criando ali, para ir ao castelo do Rei Metal Mal resgatar a Azulzinha. A censura não percebeu? Isso foi engraçado. Foi todos. Eu estava até assistindo esses dias uma entrevista do Chico. Chico Buarque, né? Do Chico Buarque, que era a criatura mais censurada nesse país, né? Todas as músicas, ele, o Milton, aquele pessoal da música, era uma coisa, toda hora. Tinha que telefonar para Brasília, saber se passava só trocando uma estrofe, olha, só passa se for com outra estrofe. E assim, conosco não aconteceu isso. Veio uma senhora da censura, sentou-se, ela sozinha, era só uma pessoa, fazíamos o espetáculo para um censor. Ela sentou-se, assistiu e creiam vocês, ela chorou de emoção de ver a trama que nós
criamos, mas que por um lado tinha a trama dos contos de fada, dos eternos contos, né, de fada, mas por outro relatávamos tudo o que estava acontecendo aqui fora. A repressão, uma mulher presa no castelo medieval, isso era muito impressionante. E vocês fizeram esse espetáculo para um festival, né? Para um festival, pois é. Nós tivemos 15 dias para fazer esse espetáculo, né? Recebemos um convite do Teatro Guaíra, que é um teatro de Curitiba, que era dirigido pelo grande diretor Baggio, pelo Baggio. Então, nós saímos daqui, foi difícil, imagina, 15 dias, escrever, ensaiar as músicas, fazer, arranjar cenário, fazer ensaio de carpintaria, saber aonde deixa as coisas, para depois que a gente entra, saber aonde vai pegar. Então, ensaio, isso foi uma loucura. Foi dentro de um apartamento, não foi? Foi dentro de um apartamento que como eu disse no começo, estávamos completamente duros, sem nada, e tudo foi montado com os amigos também, que não era dinheiro que os amigos doavam, tá? Então estava todo mundo duro, né? E vocês ensaiavam em voz baixa, não foi? Ensaiávamos em voz baixa, porque, como eu disse para vocês, não podia se aglomerar. Podia rolar denúncias podia rolar anônimas, uma denúncia anônima, e o DOPS podia bater na tua porta, e assim como eu havia sido preso antes de realizar esse espetáculo. Então, o medo rolava um medo muito grande. Tanto que eu saía com o Ilo para escrever, a gente pegava um ônibus que ia vai para o Jardim Botânico, do Jardim Botânico ia para não sei aonde, ia para o subúrbio. Eu me lembro até do Noel Rosa saía para namorar de trem com a namorada, porque o pai da namorada do Noel não era contra e eles pegavam o Japeri, eu ia lá para Japeri, e a gente ia escrevendo, né, uma coisa proibida no ônibus. No ônibus, entendeu? Nos bares, tinha um bar que a gente ia, que era na frente da polícia, entendeu? Que era na frente da delegacia de polícia, e a gente achava engraçado isso. Eu e Ilo achávamos engraçado. Depois teve... Vocês correram muito perigo, então, né? Só de escrever a peça. Ah, sim, era perigoso. Mas depois que passou, teve o carimbo da censura, sem problemas. Esse espetáculo percorreu quase que o mundo inteiro. Até hoje, se a gente for contar, foi para a Suíça, foi para E como é que as pessoas reagiram? O público, as crianças, a crítica, como é que eles reagiram ao espetáculo? A crítica, pois é, as crianças, a crítica. Eu como estava dizendo, eu cheguei lá desconhecido. Quando eu cheguei de volta no Rio, depois das apresentações em Curitiba, eu era uma pessoa totalmente famosa, porque tinha saído nos jornais do Rio de Janeiro, no Globo, no Jornal do Brasil, tinha saído crítica da Ana Maria Machado, a querida Ana Maria Machado, que foi recentemente presidente da Academia Brasileira de Letras, mas naquela época era uma jornalista do JB e fez uma crítica linda. E o Ian Michalski. O Ian era considerado o papa das críticas, né? Ele criticava os melhores espetáculos, os melhores atores do Brasil, os melhores que passavam, porque o Rio de Janeiro é uma vitrine, então eles passavam, vinham de São Paulo, passavam por aqui, e o Ian tascava lá sua crítica. E o nosso espetáculo foi o primeiro espetáculo infantil, considerado infantil, que o Ian fez uma crítica maravilhosa, emocionante, e percebeu
nessa crítica percebeu tudo A gente vai passar que a nós... crítica depois, a gente vai mostrar o texto da crítica. Mas você chegou a me dizer que as crianças diziam que era um teatro de verdade. O que isso quer Isso dizer? eu tive esse prazer, grande, imenso prazer, porque não fazia, por isso eu tive uma conversa com o Ilo antes da gente começar tudo, que o teatro, fazendo uma avaliação do teatro que havia no Brasil, que era um teatro muito bobo, era uma porcaria realmente, entendeu? Ver criança, quer dizer, adulto fazendo papel de criança com calcinha curta, com aquelas pernas cabeludas e coisa, fazendo vozinha fina, imitando criança, o que não dá, a criança criança é um ser muito sensível, muito inteligente, que está a fim de cada vez aprender mais. Isso eu percebi ao longo da minha vida. A criança é excepcional, não acredita em qualquer coisa. Imagina eu me fingir de encenar uma coisa, uma bobagem, né? Eles percebem que é bobagem na hora, começam a correr dentro do teatro, entendeu? Sobem no palco e com isso com a gente. Mas isso não aconteceu com vocês. Por que você acha que não aconteceu com vocês? Não aconteceu porque ela era extremamente... Por causa da linguagem também, né? A linguagem era muito próxima à brincadeira da criança. Fizemos um espetáculo muito próximo. A criança pega um sapato ou uma coisa qualquer, um objeto qualquer e começa a dar vida, né? Começa a criar. E por esse caminho nós fomos fazendo músicas muito sensíveis, com letras bastante significativas, e houve um grande respeito, né, por todos os públicos por onde passamos, aqui na Europa, nos Estados Unidos, houve muito respeito, muita alegria eu tive e tenho até hoje por ter criado esse espetáculo. Eu quero agradecer mais uma vez a Lei Aldir Blanc por ter me proporcionado falar sobre essa obra de arte, uma obra para mim inesquecível. Muito obrigado. Agora, Beto, eu vou ler aqui a crítica escrita pelo Jan Michalski, que era um crítico de teatro muito famoso na época. Essa crítica que ele escreveu sobre a história de Lenços e Ventos foi publicada no dia 7 de junho de 1974, no Jornal do Brasil. Eu vou selecionar alguns pedaços aqui, porque é uma crítica relativamente grande. Ele teve um espaço de 3 colunas no jornal destinado para esse texto. Ele diz: pode parecer exagero ou despropósito, mas acredito que o melhor espetáculo atualmente em cartaz no Rio, o melhor no sentido de ser o mais criativo e poético e de realizar com maior coerência e inspiração a proposta teórica da sua concepção, seja talvez um espetáculo oficialmente enquadrado na categoria de teatro infantil. O que mais me impressiona na história de Lenços e Ventos é o intenso sopro de teatralidade que o percorre de ponta a ponta. Teatralidade quer dizer, entre outras coisas, intensidade de vida levada até as últimas consequências. Não só nos objetos inanimados que ganham vida no espetáculo, os atores também. A vida vibra também na exemplar musicalidade do espetáculo. Numa certa hora, os lenços coloridos dançam em roda, formando um quadro em que eu gostaria de levar para casa e pendurar na parede. E toda essa joia que deveria ser apresentada ao público adulto uma vez por semana, foi feita com meios de produção extremamente modestos. Aqueles que costumam justificar a ruindade de determinados espetáculos com a falta de adequadas condições econômicas, deveriam ser condenados a assistir 10 sessões seguidas de História de Lenços e Ventos. Eles perceberiam então que, com inteligência, sensibilidade e muito pouco dinheiro, pode-se fazer teatro da melhor qualidade.